Bom dia, hoje é quarta-feira, sempre tenho aula cedo, fechou agora a sala, com a professora Alessandra Camilo, que é a mentora sistêmica, e a gente fez uns movimentos muito interessantes, tudo a ver com a cura de doenças também, né? E hoje foi sobre liberações, reivindicações com nossos pais, tudo aquilo que a gente carrega em fidelidade a eles, muito interessante. E a causa das doenças está muito relacionada com essas cargas que a gente leva. Bom dia, Alice, bom te ver sempre. E quem chegar depois também, quem assistir depois a gravação, grande parte das mulheres e homens também assistem no YouTube, que fica mais fácil, assistir em qualquer horário. E sou muito agradecida por isso. Oi, Melita, que linda, família reunida aqui. Obrigada. Hoje eu vou falar sobre a gastrite, sobre as causas, o refluxo, azia, úlcera, câncer de estômago. E isso tudo são doenças que nós, humanos, todos os seres vivos, animais também, é básico para nossa sobrevivência. A gente adoece por situações que para nós consideramos que é questão de vida ou morte, ou vida e morte. Então são situações assim bem reais, coisas bem concretas que fazem a gente adoecer. E o refluxo, até poucos anos, a gente só via falar em bebês, né, que nasciam com refluxo, né? Os primeiros meses de vida tinham refluxo e agora os idosos, pessoas adultas, sempre começam com essas doenças, né? Essas coisas novas, tantas doenças que antes nós adultos não desenvolvíamos e agora estamos querendo ser chique, voltando à infantilidade, fazendo igual os bebês, né? Então é algo muito presente, o refluxo, e ele tem a mesma origem que a gastrite, a úlcera, a azia e também o câncer. Sempre essas doenças mais assim rotineiras que a gente convive e trata, a diferença dessas doenças para o câncer é que o câncer são situações que são mais fortes, mais impactantes, mais assustadoras e que a gente não consegue sair. É que a gente fica dentro dessas situações, desses trilhos do conflito, desses gatilhos, e a gente não consegue superar. Aí que torna o câncer, que nós da Germânica também não temos maligno e benigno, né? O câncer existe ou não existe, né? Ele é uma doença como qualquer outra, ele só fica e ele é mais forte porque o susto foi mais forte, o impacto biológico foi mais forte, né? Então a gastrite nervosa é uma das doenças que está bastante na moda, né? Bastante moderna mesmo, né? É a mais comum entre as gastrites. E as causas são apresentadas, né, pesquisando, olhando, né? Alguns médicos falam que é de origem emocional, outros falam que é uso dos medicamentos contínuos, por exemplo, a pessoa depois de um acidente, depois de situações difíceis, a pessoa tomou muito medicamento, ela fica com a gastrite nervosa para sempre, né? E isso também não, pela Germânica, não faz sentido, né? E também uma questão que eu tratava quando eu trabalhava com as plantas, as pessoas que tinham o vírus H. pylori, né? É um vírus que vem, a gente entendia que era um vírus que fazia o estômago adoecer. Só que a bioenergética que eu trabalhava, ele já dizia que o vírus vinha por outra situação, não era o vírus que causava a gastrite. E agora, pela Germânica, a gente já tem certeza, a gente já sabe quando que os vírus vêm, as bactérias. Então, quando a H. pylori está no estômago, é porque ele vem com a função de curar algo que está ali, que é algo que não está resolvido, né? Então, e esse vírus também vai embora sozinho, não precisa tomar medicação quando a pessoa consegue sair da situação. Então, esse vírus, ele causa muitos estragos. Tem muitas pessoas que o estômago fica grande, ele vai para o intestino, ele se espalha em todo o aparelho digestivo, quando a pessoa não trata a causa, quando ela fica trabalhando só no sintoma. Oi, Beatriz. Então, ficando só no sintoma, esse vírus se espalha. Tem medicação que faz ele ficar mais assim, diminuir, tipo, combate essa bactéria, né? Mas ela sempre volta. As pessoas que eu conheço, assim, que tratavam esse H. pylori, ele sempre volta, porque ele não termina, é porque a pessoa não resolveu a situação, né? A pessoa está dentro daquele conflito, daqueles medos, daquelas situações que causam
a gastrite, as úlceras, as doenças de estômago, e toma a medicação para acalmar o H. pylori, mas ele volta de novo, assim que a pessoa parar de tomar medicação, né? Então, a bactéria nunca é a causa da gastrite, ela não é causa de nenhuma doença de estômago, também do refluxo, também do H. pylori vem para salvar a vida da pessoa, né? Então, ele é uma bênção também. E ele é tanto combatido, ele é visto como causador de câncer de estômago, né? É porque o H. pylori ele vem refazer esse muco gástrico, vem ajudar a decompor todo esse excesso de acidez, ele vem para desmanchar todo esse ácido que está no estômago, e ele é acusado de ser o causador, né? É que nem a história dos bombeiros, né? Ou dos polícias, né? Sempre que tem um acidente, vem bombeiro, vem polícia. Então, quem causou o acidente foi a polícia, foi o bombeiro, né? E a gente sabe que não é. Então, os vírus também, as bactérias são a mesma coisa, né? Eles são acusados porque eles sempre estão presentes, mas eles vêm na fase para curar a situação, não para causar, né? Uma outra coisa muito comum que a gente aprendeu é cuidar muito da alimentação quando a gente tem gastrite, né? Nossa, tudo é proibido, tudo não pode, poucas coisas pode, né? Então a vida fica muito restrita, né? Porque sempre causa as crises, pioram as crises. Mais para baixo eu vou falar sobre isso. O papel da alimentação é importante sim, mas não causa gastrite, não faz a gastrite curar também, né? A pessoa pode viver 100% de dieta que a gastrite não vai embora, porque não é a causadora, né? Então a alimentação não consegue resolver, ela consegue amenizar bastante, né? E também quem vai assistir depois, que não assistiu mais outras lives que explica como que a Germânica entende de onde que vem as doenças, a gastrite ela também vem de um choque inesperado, dramático e vivido em solidão. E se essa solidão for acentuada pelo sentimento de solidão, pela sensação de estar sozinha no mundo, então é quase incurável mesmo a gastrite, porque ela enche de outros problemas junto, né? Então, para encontrar a causa da gastrite, a pessoa precisa saber quais o choque inesperado que a pessoa viveu, que causou essa gastrite. E não é difícil descobrir, porque a gastrite, o refluxo, ou todas as doenças de estômago, elas sempre dão crises, elas não são contínuas. Tem um dia que a pessoa está bem, tem um horário que a pessoa consegue se alimentar bem e consegue ficar bem. Então, nesse momento, a pessoa não está, não teve nada que causou a gastrite, né? E de repente começam as crises de gastrite. Aí a pessoa precisa olhar que situações que apareceram os sintomas. Oi, Adriane. Então, para encontrar o DHS, a causa mesmo da gastrite, precisa olhar para os trilhos. Quando, momentos do dia, da noite, que situações, quando que apareceu uma nova crise, um novo sintoma, uma nova dor, mais ansiedade, momentos assim que percebeu que a gastrite se fez presente, né? E por esses sintomas, por essas crises, consegue chegar à causa primeira, né? Então, tem dois tipos de conflito que causam a gastrite e as doenças de estômago, né? É o conflito de contrariedade indigesta, que significa não querer, não conseguir digerir alguma situação, né? Alguma coisa que não está conseguindo digerir, mas principalmente eu não quero digerir, não é que só não consigo, tem muito eu não quero, a vontade de se impor, né? Esse conflito ele surge quando a pessoa não consegue digerir algo em sua vida, algo que ela não concorda, ou situações que ela está sendo obrigada a viver, né? E tem o outro conflito, que é o conflito de raiva por território. Esses conflitos, eles se misturam bastante. Aí, se a pessoa faz um exame do estômago, ou de contrariedade, ele pega a mucosa do estômago, né? E quando é de raiva por território, aí pega o duodeno, é uma outra parte do estômago. Aí quem precisa realmente tratar a gastrite, ele sabe onde que está a causa mais localizada, onde que o sintoma aparece mais no estômago, né? E o conflito de raiva por território é estar com raiva, ser obrigada a digerir a raiva,
ou ficar irritado sem poder se manifestar, né? Então, são situações em que a gente não pode se impor, porque a gente é obrigado a engolir tantas coisas e tem muitas situações na vida que a gente vive com isso, né? E essas situações, como sempre, vêm lá da nossa infância, quando os pais obrigavam a gente a engolir as coisas, não era só os alimentos. Por isso que a gente associa com alimento, né? Então, exemplos de contrariedade indigesta, só para ficar um pouco mais claro, né? Alguém falou algo que você não gostou, você não consegue aceitar, você não concorda. Ou diante de uma situação, de uma discussão, você precisa se calar, você é obrigado a ficar quieto para não piorar a situação, né? Você acaba engolindo sapos para não contrariar o que os outros dizem ou fazem. Você acaba não se impondo, né? Você finge que está tudo bem. Em situação de divisão de herança, às vezes são só 2 numa família, 3 numa família e não conseguem chegar a um acordo, ou um dos dois, um se submete, ou quando são 10, 11, que nem nós, a gente dividiu a herança esse ano entre 11. Então, quando alguém não fica satisfeito com a divisão, mesmo que ela foi justa, mesmo que a pessoa concordou, mas se lá no inconsciente se sentiu prejudicado, isso é causa de doença de estômago. Porque a pessoa, no fundo, ela acredita que ela foi injustiçada, que ela não pôde se expressar e ela não foi respeitada, né? Então, ela não conseguiu engolir, ela engoliu o sapo, digeriu, mas ele está ali entalado, né? Então, ela continua com raiva, porque a herança é um território que vem da família, né? Todo espaço familiar entre irmãos, principalmente, muitas doenças do estômago vêm por causa da família, do espaço mais próximo, né? E a contrariedade indigesta também, quase sempre está relacionada à família, ou porque tem que aceitar que os filhos não são do jeito que gostaria que fosse. Tem tantas situações mesquinhas, pequenininhas, que a gente fica se apegando, que são causadoras de gastrite, né? Às vezes a pessoa queria ter muito dinheiro, chega a 50 anos, 60, e a pessoa imaginava que ela estaria bem de vida, que ela estaria abastada. E quando ela tem uma doença, ela precisa ir para o SUS, ela precisa depender das situações que ela fica se sentindo humilhada, que ela não se sente bem atendida. Então ela é obrigada a engolir que ela continua pobre, né? Que ela não tem tudo isso que ela sonhou, né? Então ela assim, tem que engolir o próprio orgulho, né? Isso é causa de câncer de garganta. De garganta não, de estômago. Porque a pessoa aceitar que ela fracassou, porque indiretamente a pessoa vai entender que ela mesma fracassou. Aí o sentimento de culpa, isso que corrói ao interior da pessoa, de não conseguir conviver com isso é muito fatal, né? Porque daí a pessoa não consegue aceitar que ela não teve a vida que ela sonhou lá na infância, né? Às vezes uma promoção, às vezes está num trabalho novo, ou a perder o emprego, ou está numa situação que esperava que fosse resolver logo e passaram 10 anos e não conseguiu resolver. Bom dia, doutor Flávio. Vai estar à noite comigo aqui na live e vamos falar sobre essas questões um pouco um olhar diferente, mas é muito semelhante. A germânica e a fitoterapia são complementares. É muito, muito interessante conhecer tudo isso, né? Então, a germânica mostra, um bom dia, mostra que não são fatores psicológicos, não são fatores emocionais também, são fatores biológicos. Isso também eu queria que o Dr. Flávio esclarecesse hoje à noite. Qual a fitoterapia, se ela se baseia mais na biologia, na psicologia, na emocional, se trabalha tudo junto com isso, né? Que é interessante a gente entender, né? Então, a germânica, ela fala que é nossa biologia que cria a doença, não é nossa psicologia, não é nosso emocional, não é só nossas crenças, porque a biologia ela é mandada por todos esses fatores. Se eu sou uma pessoa desequilibrada emocionalmente, psicologicamente, em todos os sentidos, a minha biologia também não vai ter um equilíbrio. Então é tudo interligado, não tem separação.
mas a germânica estuda o fator biológico das doenças, né? Então, por que o estômago cria essas doenças, quando vive em situações de contrariedade ou de raiva? Por quê? O significado biológico que é aumentar a sensibilidade do estômago para ficar mais fácil perceber o que não pode ser digerido ou engolido, né? Para a gente conseguir regurgitar isso, para a gente conseguir devolver, para a gente não engolir tantos sapos, né? Esse é o objetivo biológico, daí nosso estômago fica em carne viva, fica se alterando, fica se aumentando de células, aumenta muito o suco gástrico, ele fica ácido, para ajudar a gente não engolir essas situações que a gente está vivendo. E se qualquer coisa, se a gente já engoliu, para ajudar a desmanchar também. Porque já que está no estômago, então o estômago vai ajudar para a gente digerir. São por essas duas situações, né? Para a gente conseguir não engolir tanto, para a gente devolver, regurgitar mesmo, né? Ou para a gente, depois que engoliu, conseguir conviver com isso e conseguir digerir e deixar passar e mandar embora, né? E não ficar segurando, porque se ficar entalado ali no estômago, a gente não vai sobreviver. São as situações da vida e os alimentos também funcionam do mesmo jeito, né? Só que como a gastrite não é provocada por alimentos, mas sim por situações familiares, principalmente, ela tem mais a ver com o fator de pensamento, da psique mesmo, né? Então, quando a gente está na fase ativa dessas doenças de estômago, a gente sente alguns sintomas, né? O nosso corpo está tenso, ele está em luta, o corpo entende que precisa produzir mais acidez, então é natural que tenha azia, porque a acidez que tem no estômago que está subindo, que vai para o canal, para o esôfago, para chega até na boca, né? É porque tem excesso de acidez no estômago, porque a gente precisa dessa acidez para conseguir viver, né? Então, essa acidez também é saudável. Esses dias eu expliquei sobre as gretas no canto da boca, que tem pessoas que inflamam também, que fica sempre assada. Ela pode vir lá da acidez do estômago. É tanta acidez no estômago que ela vai subindo e que a acidez continua na boca e continua a dar aquelas que tem muito nos idosos, mas tem crianças também que tem, né? Então, isso é quando a pessoa tem esse sintoma no canto da boca. Olá, Petra, olá, Eliane. Quem tem esse sintoma físico que aparece, a pessoa geralmente... Oi, Lourdinha. A pessoa não dá importância, porque não dói. Só fica um pouquinho feio, mas a pessoa de idade já não tem muito mais autoestima, né? Então, muitas vezes a pessoa também não sabe por que tem isso, né? Tem gente que passa pomada, passa própolis, passa coisas, faz muitas lavagens. Ameniza sim, melhora, mas não some, porque a acidez vem de dentro. E essa umidade que sobe do estômago. Então, se a pessoa tem, precisa ver o que ela está engolindo, o que ela não está feliz, né? Que coisas que ela não está conseguindo se impor. Então, as náuseas, os enjoos matinais, eles são um sintoma de que a pessoa pode estar desenvolvendo uma gastrite ou alguma doença de estômago, né? Os vômitos também, durante o dia, né? Pode ser isso, né? E a gastrite, na verdade, a gastrite é uma doença que só se dá por repetição desses sintomas, quando a pessoa fica muito tempo na fase ativa e na fase de cura. A gastrite ela é uma consequência depois de um longo prazo. Ela nunca vem de uma única situação. É uma acidez longa que fica ali e um dia melhora, outro dia piora, né? Porque a pessoa, que nem eu comentei antes, a pessoa não tem crises direto. Tem dias que a pessoa está bem e daí tem outros dias que ela tem as crises fortes, né? Então, quando vem as crises, é o momento de olhar para a cura, porque aí está a oportunidade de entender por que veio, né? E é na fase de cura que vem os sintomas da dor, da queimação, das fortes cólicas, dos arrotos, as pessoas que não costumam ter esse hábito, os vômitos noturnos, tem gente que acorda vomitando, tem pessoas que têm calafrio, fezes escuras com sangue para eliminar as sobras, né? Então, todos esses sintomas, eles são fase de cura, eles não são de fase ativa, né? E é nesse momento que a pessoa procura um médico, quando ela percebe que teve fezes com sangue, quando esse sangue é seco, já escuro,
é porque já está curando. Precisa ficar atento, sim, que se o sintoma é muito grave, precisa procurar ajuda. Mas é um sinal que o corpo já curou uma parte, né? Só que se a pessoa está vivendo dentro dessas contrariedades, dentro dessas situações que ela está engolindo muitos sapos, a gastrite, os sintomas vão voltar e vai entrar para a fase ativa de novo, né? Então, nessas fases ali, é interessante saber se você está na fase ativa ou se está na fase de cura, porque nessa fase que é interessante cuidar da alimentação. Aqui entra a necessidade, sim, de cuidar da alimentação. A alimentação nunca causa, mas ela piora ou melhora. Ou ela faz voltar à fase ativa também. Se você está curando de uma doença de estômago, você resolveu todo o problema, mas você se alimenta muito mal, você está envenenando o corpo pode entender que esse problema está voltando, porque a sensação no estômago vai ser a mesma, né? Então tem que evitar frutas, alimentos muito prejudiciais à saúde, né? Então quando está na fase de, quando está com sintomas de cura, né? Por exemplo, vomita durante a noite, tem calafrio, tem queimação, azia, fortes cólicas, né? É uma azia mais forte já. Nessa hora tem que se alimentar só com frutas leves, frias, geladas, né? Bebidas geladas, de preferência, né? É só imaginar uma ferida quando ela está cicatrizando. O que é bom aplicar, o que não é bom. O que é bom fazer, o que não é bom. Por exemplo, o leite gelado, ele pode ser muito bom nessa fase. Quem trata de gastrite sabe que tem pessoas que não podem tomar leite e tem pessoas que tomam muito leite para curar da gastrite. E isso, as duas situações são aceitáveis. Se a pessoa sente que o leite faz bem, ele faz bem. Porque na fase de cura, o leite gelado pode fazer bem moderado. Muito não, né? Porque o estômago ainda está em acidez, ele ainda não conseguiu se recuperar totalmente. Então, muito leite ele vai coalhar, né? Então, vai dar um choque ali dentro, né? Então, mas tudo que é gelado, frutas frias, geladas, né? Vão ajudar a acalmar o sintoma da fase de cura, né? E quando está na fase ativa, por exemplo, na fase ativa, a pessoa toma leite, toma café, toma chimarrão, toda que é bebida estimulante, feijão, todas essas frutas, alimentos ácidos, quando a pessoa está na fase ativa, ela vai ter crises piores, né? Ela vai sentir dores, porque na fase ativa o estômago está devolvendo tudo que é prejudicial, tudo que vem agredir. Então são coisas alimentos que são agressivos, né? Eles dão um choque, né? Então, a orientação da germânica, se você tem esse sintoma, primeira coisa, procurar relaxar mais. Você está vivendo, querendo cuidar de todo mundo, você está cuidando de pessoas demais, querendo salvar pessoas, querendo fazer coisas que não estão no seu alcance. É bem possível que esteja fazendo isso, né? Em outras coisas também, se você sempre é uma pessoa que engole tudo, você sempre é a pessoa boazinha, porque a gastrite, ela vem. As pessoas muito que querem ser boazinhas, mas no fundo elas são pessoas muito brabas. Elas querem usar essa máscara de boazinha, elas queriam ser boas, mas não conseguem, né? Então a máscara de boazinha, ela cai quando a gastrite começa a dar o sintoma, né? Então precisa ver mais porque você não tem coragem de falar no momento certo, mas no momento que você explode, você quer descarregar tudo. Obrigada quem está chegando. Que no momento que não é oportuno, você explode. É porque você engoliu, você se fez de bonzinho, de boazinha no momento que você deveria ter falado, né? Isso também é um treino. E às vezes você não consegue dar conta disso sozinha. Eu mesma não consegui. Eu vivi com gastrite muito tempo. Rosana, eu vivi com gastrite muito tempo e não consegui me curar sozinha e não achava. Tomei bastante leite de magnésio, bastante coisas que acalmassem, mas nunca curou porque eu vivia com muita raiva do mundo, raiva de tudo e ficava me fingindo de boazinha, né? Que a pessoa que sorri muito por fora, mas está com raiva por dentro, ela tem bastante chance de estar se
fazendo de boazinha para agradar o mundo, para agradar os outros. E isso o estômago não vai aceitar. Todo o sistema digestivo, fígado, todos os órgãos que fazem parte da digestão, intestino, tudo que entra, desde a boca até na saída, todos esses órgãos não aceitam a gente ser o que a gente não é. Se fazer de boazinha, engolir sapos, engolir situações que a gente não concorda e explodir na hora que, bom dia, explodir na hora inoportuna, porque quando a gente se cala no momento que deveria falar, na hora que a gente deveria se calar, a gente explode, né? Porque a bomba, o estômago ali está fervendo, está com muita acidez, está com todas as bactérias, os vírus, estão tudo trabalhando ali dentro, aquilo está uma bomba. A hora que aparece uma oportunidade de explodir, explode. E normalmente explode no momento errado, né? Que não é o momento de conseguir contornar uma situação, né? Então, se você percebe que você tem esse desequilíbrio, assim como eu sempre tive, né? E muitas vezes ainda tenho, né? É uma cura que a gente é progressiva, a gente vai aprender a conviver com isso, né? Eu mesmo ontem coloquei no story uma situação minha que eu acordei, eu tive uma contrariedade indigesta muito forte, umas 15, 20 dias atrás, porque eu queria muito ajudar uma pessoa e ela não quis ser ajudada, né? Eu entendi assim. Mas é o meu ego, né? Eu queria ajudar. Cada um escolhe se quer ajuda, né? Então a gente querer salvar todo mundo, querer ser muito boazinha, às vezes esconde uma própria dor e também quer mostrar que a gente é muito grande, né? Então a gente tem que respeitar as escolhas dos outros, respeitar que tudo é como precisa ser, cada um tem que viver sua própria vida, do jeito que escolhe viver, né? Então ontem, quando eu acordei com muita dor de estômago, em questão de 20 minutos, meia hora, eu estava curada. Meu estômago se refez e eu pude tomar café, pude tomar chimarrão e não dá sintoma mesmo quando a gente se cura, quando a gente descobre o que a gente engoliu que não queria ter engolido, né? A gente precisa ser muito sincera consigo mesmo, né? Porque se a gente conta historinhas, a gente não consegue entender o que a gente porque o corpo, o estômago não aceita historinhas. Ele só interpreta o que ele entende de verdade, porque nossa biologia não tem raciocínio lógico. A nossa biologia é arcaica. Ela viu, ela interpretou e ela respondeu, né? Então é muito, muito preto no branco, assim, não tem nada que justifique, que explique. Se você tem o sintoma, é porque o corpo entendeu que tinha algum perigo ali, né? Então, se você não consegue dar conta sozinho de curar de uma doença, de qualquer doença, é necessário pedir ajuda de profissionais que conseguem saber a causa. E tem vários tipos de terapias que conseguem encontrar as causas, né? Não é só a germânica, não, né? A germânica encontra a causa biológica, outros encontram a causa sistêmica, outros a causa emocional, outro a causa psíquica. O Dr. Flávio deve ter seu jeito também de encontrar, né? Então, cada teoria encontra de um jeito, né? Então, se você não consegue se curar e fica só trabalhando nos sintomas, peça ajuda para alguém que sabe ajudar, né? Eu consigo ajudar com o meu conhecimento da biologia, né? E cada um vai ajudar do seu jeito, né? Então, porque a gente sozinha, a gente não é nada. A pandemia veio mostrar isso, que a gente precisa dos outros. No isolamento, ninguém sobrevive. A gente sentiu isso muito forte. Muitas doenças novas vieram porque as pessoas precisam conviver, precisam de contato físico, precisam ver pessoas, precisam conversar. Então, nós somos pessoas sociáveis, nós precisamos de muita companhia. Obrigada a vocês que estiveram aqui até agora, quem assistir depois. Amanhã vou falar sobre espinhas e aparecimento de coisas na pele do rosto. Viu, irmã Alice? Vou estudar, vou pesquisar mais a fundo algumas situações, porque eu já falei sobre as doenças de pele, mas sobre a espinha, sobre a sarda, sobre as situações no rosto, que não é causado pela falta de protetor solar, o protetor solar, ele ajuda a aliviar situações, mas o câncer de pele no rosto, ele vem de algo mais profundo. Ele vem de situações que a gente vive, né? A germânica explica isso também. E a falta de cuidados, com certeza, ela faz agravar.
porque se a gente hidrata bem a pele, ela fica mais protegida, e se um câncer aparece, ele se cura sozinho, né? Então, isso tem tudo a ver com o protetor solar, sim. Gratidão.